Olá a todos, bom dia, 7 de dezembro, são 9 horas e 23 minutos. Vamos dar uma espiada no que diz respeito a tempos gráficos, entender os movimentos de impulso e de retomada, de forma que, no exemplo que a gente vai trabalhar, eu quero mostrar para vocês que partindo do pressuposto que eu tenho a certeza do fundo e a possibilidade do topo, quem trabalha com Fibonacci vai buscar as expectativas de inflexão dessa correção em determinados pontos. Ou seja, nós vamos tentar trabalhar o price action em cada uma dessas linhas de retração de Fibonacci. Pois bem, como que a gente pode trabalhar isso nesse exemplo do gráfico do ouro? Então esse é o gráfico do ouro, um gráfico na periodicidade mensal, onde numa visão aflorestada eu tenho fundo e tenho topo. Por conta desse fundo e topo, eu tenho os pontos possíveis de inflexão. Então, na periodicidade mensal, eu tenho um ciclo terminado, um ciclo, uma pernada, um movimento que vem de junho de 2000 até meados de 2010, desculpe, aonde, independente de onda, isso foi um ciclo altista dado por fundo e topo. Sendo assim, eu que vou trabalhar com a ferramenta de Fibonacci, vou buscar pontos de inflexão em cada uma dessas nossas retrações. Pois bem, pelo gráfico de longo prazo, nós temos então a linha verde como possível ponto de inflexão em cada retrocesso que a gente tenha do ativo. Então, a linha verde nós estamos trabalhando no longo prazo. No médio prazo, eu tenho um movimento menor, que é exatamente o fundo. Então vejam, vamos tirar o zoom. Exatamente a minha última pernada altista. Topo, fundo, desculpe, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então, visualmente aqui, eu tenho esse movimento que me deu origem a um ciclo, uma pernada. Pernada essa, onde eu identifico o fundo, identifico o topo, e agora eu vou trabalhar o quê? Dentro desse tempo gráfico, no caso o tempo gráfico semanal, eu vou trabalhar exatamente os pontos de inflexão em cada uma dessa linha azul. Então, inicialmente um trend de alta, a perda da linha de tendência, o pullback, e aí começam os meus pontos de inflexão. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto,
quarto ponto, e assim sucessivamente, até a última retração. Então vejam, a princípio, pelo gráfico de médio prazo, eu tenho cada um desses pontos como possível ponto de reversão. E a gente pode trabalhar cada um desses pontos como estratégia, seja primária ou seja estratégia acessória, para que a gente possa estabelecer objetivos de preço. A gente está vendo em vermelho aqui um movimento que é diferente do que efetivamente a gente está comentando, seja com retrações na periodicidade mensal dada pela linha verde ou pela semanal dada pela linha azul. O vermelho são extensões lineares de queda dadas por formações de pivôs, micropivôs, onde por conta dessas formações eu vou e projeto expectativas de movimento, extensões de preço. E nesse caso, nesse exemplo específico do ouro, na periodicidade semanal, nós acabamos de atingir um objetivo na região de 1047, objetivo de queda. E eu pergunto, né, o que é mais forte? Uma extensão de queda ou uma retração? Certamente o que é mais forte é uma retração. A extensão de queda ou a extensão de alta, elas são uma extrapolação de um determinado movimento. Então, nesse exemplo específico, num gráfico de longo prazo, eu tenho como suporte essa região de 1085 pontos como uma região de inflexão. Veja, inflexão dada pelo fundo, topo, ou seja, inflexão de 50%, tradicionalmente chamada de retração do meio do caminho. Tá? Vai parar de cair? Não sei, só Deus sabe. Não temos o poder de adivinhar. Mas o que a gente sabe é que no meio do caminho, ou em qualquer uma dessas retrações que a gente traça, são possíveis pontos de inflexão. Óbvio, para cada um dos tempos gráficos, a gente vai trabalhar expectativas diferentes. Então, nesse exemplo atual do ouro, nós atingimos o objetivo de 161 e nesse momento, a partir do momento a partir do instante que atingimos determinado objetivo, ô danado, eu tenho a possibilidade de trabalhar esses pontos de inflexão. Ou seja, eu atingi meu objetivo e agora, provavelmente num tempo gráfico menor, eu vou
poder usufruir do price action para trabalhar trade contra tendência ou, quem sabe, estruturar, armar alguma coisa para uma tendência mais longa. O importante é que a gente, quando for identificar esses possíveis pontos de inflexão, gente, desculpa, mas esse MetaTrader meu aqui tá me tirando do sério. Tem alguma coisa errada aqui que ele não está me autorizando a mostrar o topo lá novamente. Mas enfim, para a gente terminar. Toda vez que eu vou mensurar e vou trabalhar objetivos de retração de Fibonacci, eu tenho que ter em mente um ciclo, uma pernada, um movimento. E o movimento mais longo é esse trend de alta, de longuíssimo prazo, dado pelo fundo e pelo topo. Ou seja, estamos fazendo uma correção desse movimento. Um segundo ciclo atual vigente é num tempo gráfico menor, a atual pernada de alta, dado pelo fundo atual, topo atual e linha de referência. Sendo assim, eu estou dentro de um time frame menor, fazendo uma correção desse movimento semanal, aonde, rompida a mínima dada pela extensão de preço em vermelho, meu próximo objetivo está na região de 976 dólares. Tá? Bom, em poucas palavras, é mais ou menos assim que a gente trabalha quando se trata de retração de Fibonacci e quando se fala em extensão de preço. É isso aí. Um abraço a todos e bons negócios.